Olá, graça e paz, amadas. Eu senti no coração de estar compartilhando com vocês hoje uma palavra e eu decidi gravar esse vídeo para ficar registrada essa palavra que Deus colocou no meu coração já tem um tempinho e hoje eu decidi compartilhar ela. Eu já compartilhei ela algumas vezes, eu já ministrei uma vez essa palavra em um culto, eu já ministrei com algumas amigas também que estavam aqui em casa esses dias e hoje eu senti no meu coração de gravar esse vídeo para alcançar outras vidas também, porque da mesma forma que essa palavra ministrou tão forte no meu coração, eu gostaria muito que ministrasse também no seu coração e eu quero rapidamente falar aqui com você, compartilhar essa palavra que se encontra lá em Marcos, no capítulo 4, e eu vou estar lendo do versículo 35 ao versículo 40, que diz assim: Naquele dia, ao cair da tarde, ele decidiu: vamos para o outro lado do mar. Eles entraram no barco em que ele estava. Outros barcos foram atrás deles. De repente, uma tempestade violenta os envolveu. As ondas invadiam a embarcação, ameaçando afundá-la, enquanto Jesus, com a cabeça sobre o travesseiro, dormia na popa do barco. Os discípulos o acordaram, implorando: Mestre, não vais fazer nada, nós vamos morrer. Jesus acordou e ordenou ao vento que se acalmasse. Ele disse ao mar: Quieto, sossegue. O vento virou brisa e o mar ficou em plena calmaria. E Jesus repreendeu os discípulos: Por que têm tanto medo? Vocês não têm fé? E quando Deus ministrou essa palavra no meu coração, Ele me falou o seguinte: que existia uma promessa liberada sobre a vida dos discípulos. Se você analisar direitinho, o primeiro versículo já vai ser liberado uma promessa sobre a vida deles. Vamos para o outro lado do mar. Jesus havia falado para os seus discípulos: nós vamos atravessar para o outro lado do mar. Jesus ele não falou: olha, mas no meio do caminho vai acontecer uma tempestade, pode ser que o barco naufrague, mas a gente vai do outro lado. Não, Jesus não avisou aos discípulos. E talvez na sua vida e na minha vida não seja diferente, né, queridas? No meio do caminho, Jesus não nos avisa a tempestade que vem. Infelizmente, nós não somos avisadas o que vai acontecer no meio da nossa caminhada, mas é no meio da nossa caminhada que Jesus está falando para mim e para você hoje. Você precisa ter fé, você precisa aprender a confiar em mim, porque Jesus havia liberado uma palavra e Jesus faz o que? Ele libera a palavra. Ele libera a promessa, que é o que ele faz na nossa vida, e depois de liberar a promessa, o que Jesus faz? Ele deita na popa do barco e dorme, ele descansa, porque o que ele pensa? Peraí, eu já liberei a promessa, eles são meus filhos, eles ouviram a minha voz, então o que vai acontecer? Independente do que acontecer no meio do caminho, eles vão entender que a promessa foi liberada, que eles vão chegar do outro lado, independente da circunstância, porque a promessa é essa. Só que o que acontece? No meio do caminho, como a gente não está avisado das coisas que vai acontecer, e o que aconteceu com os discípulos foi o que está escrito aqui, ó, no versículo. De repente, uma tempestade violenta os envolveu e as ondas invadiam a embarcação. E o que aconteceu? Quando isso veio sobre os discípulos, que eles sentiram um desespero, que é o que a gente muitas das vezes também sente quando a gente está no meio do caminho e a gente é surpreendido por uma tempestade. A gente sente medo, a gente fica apavorada, a gente não sabe o que fazer, a gente fica totalmente desesperado. E o desespero nada mais é do que a ausência de fé. A gente deixa de crer, porque a promessa foi liberada. Ao invés da gente falar assim: não, peraí,
As ondas estão invadindo a embarcação, a tempestade está nos envolvendo, mas a promessa é que a gente vai chegar do outro lado. Existe uma promessa, então independente do que acontecer, ainda que o barco naufrague, ainda que a gente chegue lá com os barcos em pedaços, em cima de pedaços de barco, mas a gente vai chegar do outro lado. Eles deveriam agir dessa forma, mas não. O medo entrou, o desespero entrou, e talvez na sua vida hoje você se sinta dessa forma, com medo, talvez desesperada diante da situação que você está enfrentando, mas Deus está falando: filha, eu estou com você no barco e eu te fiz uma promessa. Você vai chegar do outro lado. Não deixe de acreditar na promessa de Deus sobre a sua vida e entenda que Ele é tão misericordioso. Deus, Ele é tão maravilhoso que mesmo quando a gente se desespera, Ele não nos abandona. Ele poderia ter levantado naquele momento e falar: poxa, vocês não têm fé não, mas antes dele repreender os discípulos, o que ele faz? Ele acalma o vento, ele acalma a tempestade, e acontece isso, o vento vira brisa. E é isso que Ele faz, mesmo em meio às nossas falhas, mesmo em meio à nossa falta de fé. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo fiel. Então eu não sei que tempestade você está passando hoje. Talvez você esteja no meio da sua caminhada, talvez você esteja no meio do caminho e você está desesperado, você não sabe o que fazer, e Deus te trouxe até esse vídeo para te dizer: filha, acalma, eu ainda estou no barco, aquieta o seu coração, ainda que esse barco naufrague, você vai chegar do outro lado. Amém, queridas? Que Deus abençoe grandemente a tua vida e que você receba essa palavra no íntimo e no profundo do seu coração, que você possa guardar de uma forma que você nunca vai esquecer. Eu estou no meio da tempestade, a tempestade está assolando o meu barco, mas Ele está comigo e a promessa é: eu vou chegar do outro lado. Amém? Que Deus abençoe grandemente você.